Já. Olá pessoal, muito boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Onde paramos, que foi trabalho de uma força variável. É bom a gente lembrar que, como eu falei na aula passada, para nós executarmos, né, essa variável do trabalho através de uma força, é altamente recomendado e deve-se ter o conhecimento, pelo menos elementar, de integração definida, né? O que é a integração definida? É aquela integração onde eu tenho limites, tá? Dois limites onde eu posso calcular o resultado numérico daquela integral. Enquanto a integral indefinida, eu não preciso calcular o valor numérico. Quanto é que vai dar o valor daquela integral? Entenderam? Então, eu preciso, já o trabalho de uma força variável, eu preciso saber quanto foi esse trabalho. Então, tem que ser uma integral definida. Então, a gente mostrou na aula passada que se a força F for variável, né, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento D do corpo. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Podemos usar o gráfico também para forças constantes. Então tem um gráfico aí, F em função do deslocamento, né? F vezes D, e eu tenho uma área ali pintada, achurada em amarelo, laranja, sei lá o que for, numericamente igual ao trabalho da força F, tá certo? Então essa força F é dada para aquela área ali, mas isso só é possível quando a gente conhece a área. Aquela área ali, no caso, ela é um triângulo retângulo, e um triângulo ela tende por área, base vezes altura, sobre 2. Mas aí, eu tenho ali um exemplo que eu falei da aula passada, eu tenho uma figura, um gráfico, eu tenho uns intervalos ali, né? Tanto para a abscissa como para a ordenada. Eu tenho a ordenada na vertical variando de 4 até 20 e a horizontal, a abscissa, variando de 2 até 10 metros, tá? Ele quer saber qual é o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de D igual a 2 para D igual a 6 metros, né? 6 metros, certo? Então, quando eu vejo e pinto a área que eu quero, assim, variando de 2 até 6, observe que eu vou ter uma figurinha ali. Quando eu pinto, eu vou ter uma figurinha. Então, quando eu faço isso, eu pinto ali, ó, aparece aquela figura ali, tá certo? Que é um trapézio. Ora, o trapézio, pela matemática lá na geometria, a gente sabe qual é a área de um trapézio. A área é o somatório das duas bases, maior e menor, multiplicado pela altura dividido por 2. Quando eu faço isso e jogo esses valores, né, o valor da base, que é 12, base maior 12, a menor é 4, a altura a altura é 4 também, e quando eu jogo na fórmula, eu tenho diretamente a área, que é 32. No caso não é área em metro quadrado, porque não é matemática, é área física, então 32 joules. Essa seria a resposta do problema. Mas aí, conforme eu falei anteriormente, quando eu conheço a área é ótimo, tranquilo, mas se eu não conhecer a área, eu tenho que saber a sua função, né? E geralmente nos problemas, ou ele coloca um gráfico para você determinar qual é a função através daquele gráfico, ou ele já coloca o gráfico, coloca a função. Geralmente colocada a função, tá? Na física, geralmente é colocada a função. Na matemática, se pede o gráfico para você calcular, mostrar a função. Então, ó, se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento D, né? Então, aí, como ele diz, né, podemos usar o gráfico também para forças constantes. Observe que o gráfico a que ele se refere, né, acima, né, que foi no slide anterior, são construídos a partir de funções conhecidas ou áreas conhecidas, mas se a função e ou a área não forem conhecidas. Neste caso, vamos precisar usar o recurso cálculo diferencial e integral para resolvermos a questão. Então, veremos o exemplo a seguir. Aí eu deixei essa função aí, ó. O móvel se desloca de acordo com a função horária abaixo. Qual o trabalho realizado em joules no intervalo de 1 a 2 metros? Observe que ele dá um intervalo, tá certo? Então, nesse caso, se ele colocar a função, ele é obrigado a colocar um intervalo, ou seja, aquele intervalo ali são os dois limites, o limite inferior e o limite superior. Então, o inferior é 1, o superior é 2. Então, esse trabalho ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Posso encontrar funções que tenham trabalho de -1 até 2,
ou de 1 até menos 2. Então sempre o superior será o limite de cima, superior de cima, né, da integral, e inferior abaixo. Ele pode ser positivo ou negativo, porque o trabalho é uma grandeza escalar e não vetorial. Portanto, ele pode admitir valores negativos. Então eu coloquei uma função aí, né, uma função que você pode pensar que é grande, trabalhosa, extensa, mas aí isso é para a gente praticar o recurso da integral através dos conhecimentos básicos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio e do ensino superior. Eu tenho uma função aí, ó, f de x igual a 2 raiz de x mais raiz de x mais 2 terços mais x mais 1. Tá certo? É uma função grande, claro que é, com 1, 2, 3, 4, 5 termos. E aí eu quero saber qual é o resultado dessa função para que eu possa calcular o trabalho através daquele intervalo ali, ó, de 1 a 2 metros. Tá? Então como é que eu vou resolver isso? Então eu resolvo isso, pessoal, através da integração. Depois no grupo, né, que está até uma pendência minha, eu colocar umas questões da apostila. Então a apostila eu vou ter reformular para física 2, tá? Porque como eu dividi parte 1 e parte 2, as duas terminaram ficando para física 1. A parte 2 da física 2 eu não tinha incluído. Então eu vou colocar isso no grupo de vocês, tá? Não é aquela apostila que eu falei, apostila parte 1 e parte 2 não. Eu vou olhar direitinho e repasso para vocês. E vou colocar os exercícios. Então eu vou colocar alguns exercícios sobre integração para vocês me enviarem para calcular o trabalho. Tem uma lista pronta, vocês vão fazendo devagarzinho e vão me entregando, sempre me enviando por e-mail. Eu coloquei lá no grupo, né? Então, como eu disse, então 5 partes independentes. Então veja que é uma soma. Isso tudo é uma soma. Poderia ter subtração? Poderia, não tem problema nenhum. Mas aí, no caso é soma. Existe uma propriedade da integral que diz o seguinte, que a integral da soma é a soma das integrais. Então eu posso fazer isso separadamente. Cada termo uma integral, cada termo uma integral. Depois eu junto tudo, somo e calculo o trabalho resultante de acordo com aqueles limites ali. Eu vou responder essa questão, já que para fazer isso o computador é demorado, passo a passo eu avancei bastante etapas, mas eu resolvi ela manuscrito e vou colocar isso no grupo, tá? Porque aí vocês podem baixar, né? Vocês podem imprimir, então fica mais fácil assim para vocês, né? Então, foi o que eu fiz. Ó, vejam lá, a primeira parte, veja, o que eu falei, a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integração, né? Eu tenho ali a integração de 1 a 2, veja que o limite inferior é 1, o superior é 2. A primeira parte, 2 raiz de x dx, que é o diferencial, né? Lembrando sempre que a integral é o inverso da derivada, né? É a antiderivada. Então, se eu estou calculando a integral, porque é o inverso da derivada. Então, ó, a integral de 1 a 2 de 2 raiz de x dx, mais integral de 1 a 2 da raiz de x dx, mais a integral de 1 a 2 de 2 terços de dx, mais a integral de 1 a 2 de x dx, mais a integral de 1 a 2 de 1 dx. dx é a diferencial, tá? Então, quando eu calculo a integral separada de cada termo desse, eu tenho um valor numérico. Depois basta somar todos esses 5 termos e vou ter o resultado da minha integral. Só lembrando, pessoal, que a definição de integral é, seja uma função de f de x pertencente aos reais, né, que a integral de x dx é igual a quê? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? X, repetindo, f de x, a função f de x pertencente aos reais é integral de x dx é igual a quem? Qual é o resultado disso? É x elevado ao expoente de x mais 1 unidade, dividido por esse n, o expoente, mais 1. Ou seja, naquele caso ali, qual o expoente de x? É 1. Não é? Se não tem nada, tem 1. Então vai ficar x elevado a n mais 1, ou seja, 1 mais 1, dividido por n mais 1. 1 mais 1. Logo, então, a raiz de x é o quê? O que é a raiz de x? A integral da raiz de x é a mesma coisa que escrever a integral de x elevado ao meio. Porque a raiz de x na potenciação radiciação, vocês sabem que raiz de x é igual a x elevado ao meio. Então, quando eu uso a propriedade x elevado ao meio, então integrando fica x elevado a 1 meio mais 1, não é? Porque ali o expoente de x passa a ser 1 meio, né? Porque a raiz de x é 1 meio. Então fica 1 meio mais 1, x elevado a 1 meio mais 1, sobre 1 meio mais 1.
Quando eu somo 1 meio mais 1, eu tenho o quê? Eu tenho 3 meios. Né? 1 meio mais 1 é 3 meios. Então fica x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mas quando eu coloco 3 meios no denominador, eu posso multiplicar essa fração com ela invertida. Não é? Então vai ficar a integral de raiz de x é igual a 2 terços, né, que é o inverso de 3 meios, 2 terços da raiz de x ao cubo, que é igual a x elevado a 3 meios, né? Que é raiz de x elevado ao cubo. Então, essa integral aí, gente, raiz de x, a integral da raiz de x, é bom vocês sempre memorizarem ela aí. Porque se vocês olharem na função anterior, eu tenho duas passagens que tem a raiz de x. Então, ó, qual a integral da raiz de x? 2 terços da raiz de x ao cubo. Então, é bom você já ter isso na cabeça. Tá certo? Integral da raiz de x, 2 terços da raiz de x ao cubo. Certo? Então, quando você volta na função, aí para por aqui? Não, né? Porque você vai ter que desmembrar. É onde eu vou colocar a integral resolvida no papel para vocês, tá certo? Então, ó, quando eu volto para a função, aqui, né, lá em cima, eu tenho a integral, sempre no limite, ó, 2 raiz de x. A integral de 1 a 2 de 2 raiz de x. Ora, mas a integral de raiz de x é quanto? 2 terços da raiz de x ao cubo. Então, no lugar de raiz de x ali, eu coloco quem? 2 terços da raiz de x ao cubo, que é a integral. Tá certo? Aquele 2 ali eu não integro. Por quê? Porque ele está fora, certo? Ele está fora da raiz. Na verdade, aquele 2 ali eu posso colocar ele fora da integral. É um número que está multiplicando. Então, eu não integro ele. Ok? Eu não integro ele. Eu integro porque eu estou integrando em função de x. Está ali, ó, raiz de x dx. Então, se eu tivesse 2x raiz de x dx, aí é outra coisa. Mas eu não tenho. Então, esse 2 é uma constante. Então, eu posso colocar ele para fora da integral. Aí, então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 terços da raiz de x ao cubo, porque a integral da raiz de x é 2 terços da raiz de x ao cubo, mais integral da raiz de x, quem é? 2 terços da raiz de x ao cubo. Então, você vai botar ali, 2 terços da raiz de x ao cubo. Mais, e agora? Eu tenho a integral de 1 a 2 de 2 terços dx. Ora, 2 terços é um número, né? Então, um número é uma constante. Então, a integral de uma constante é o próprio x. Né? Como a derivada de x é 1. Então, a integral de uma constante é x, que é o inverso. Então, vai ficar o quê? A integral de 1 a 2 de 2 terços dx. Vai ficar 2 terços de x. Tá certo? 2 terços de x. Mais a integral de x dx. Ora, quem é a integral de x dx? A integral de x dx, você vai olhar os points de x. Point de x, como eu disse, é 1. Então vai ficar o quê? X 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então vai ser x elevado ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado sobre 2. Mais, quem é a integral de 1? Ora, a integral de 1 é o inverso da derivada. Se a derivada de x é 1, a integral de 1 é x. Então você complementa toda essa integral. Aí terminou aí? Não, porque você vai ter que substituir os limites. Aí para x igual a 2, né, que é o limite superior, vai dar tanto. No lugar de x você coloca 2, você vai calculando tudinho e depois deixa lá guardado. Para x igual a 1, calculou tudinho e deixa guardado. E aí você vai fazer a diferença, porque a resultante é a diferença entre o limite superior menos o limite inferior. Quando você faz isso, aí você obtém a resposta final. Tá certo? Então eu sei que falando fica mais extenso, né? Falando talvez fica um pouco mais complicado, mas quando você pegar a definição, o cálculo detalhado, né, comentado no papel, vocês vão entender. Eu vou colocar no grupo os dois lados que eu coloquei bem explicado para vocês entenderem melhor, ok? Bom, continuando, a gente vai terminar essa parte aí, que é trabalho de uma força-peso. Então considera um corpo de peso P e seja H o deslocamento vertical sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Tá certo? Então, um na subida, observe que o corpo sobe, e o outro na descida. Então, todos os dois entram no trabalho. Então, o trabalho da força-peso é o produto do peso vezes a altura. Só lembrando da física 1 que peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se o corpo sobe, ele está contra a gravidade que está para baixo. Ok? Então, observa ali que o trabalho é menos pH. Se o corpo desce, está a favor da gravidade. Então, o trabalho é igual a pH. Ok?
Então, observe, o trabalho da força-peso independe da trajetória adotada pelo corpo. Isto é, depende apenas da altura e do peso do corpo. Ok? Depende da altura e do peso, não depende da trajetória. Observe aí, ó. Se eu remesso uma bolinha em 3 situações, do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3, quem vai ser o trabalho resultante do deslocamento da bolinha naqueles 3 pontos? Em relação quando ela cai no ponto 1, eu arremesso ela cai no ponto 2, depois eu arremesso ela cai no ponto 3. O trabalho é constante. O trabalho no ponto 1 é igual ao 2, que é igual ao 3. Independe da forma da trajetória que o corpo tomou. Certo? Sempre produto de P vezes H. Aí vamos dar um exemplo. Né? Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até uma altura de 2 metros. E em seguida o abaixa até uma altura final de 1,5 metro em relação ao solo. Determina em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, que é a força-peso. Tá certo? Então tem aí, ó, um corpo de massa 5 kg sobe 2 metros em relação ao solo. Né? Depois o corpo de massa 5 kg desce até uma altura de 1,5 metro em relação ao solo. Desce 1,5 metro em relação ao solo. Tá certo? Observe que em relação ao solo o corpo subiu apenas 1,5 metro. Né? Porque ele subiu 2, depois desceu 1,5 metro. Então ele subiu apenas 1,5 metro. Não é isso? Então, ó, a diferença, né? Então, ó, quando eu faço isso, que é 2, 1 metro, ele subiu 2, depois desceu 1,5 metro em relação ao solo. Tanto ele subiu 2 metros, mas ele desceu 1,5 metro. Então, na verdade, ele só percorreu 1,5 metro no total, né? Então, 2 metros menos meio do solo, 1,5 metro. Então, 1,5 metro é igual a 5 kg e G é 10, que é a constante gravitacional. O trabalho é menos pH, certo? Ele subiu, né? Na verdade, ele subiu. E o trabalho é mg vezes h. A massa é 5, g é 10 e h é a altura. Então 5 vezes 10 vezes 1,5 dá 75. Negativo por quê? Porque ele subiu contra a trajetória. Tá certo? Ele subiu, se eu voltar direitinho aqui, ó, um corpo de massa 5 kg sobe 2 metros. Depois o corpo de massa 5 kg desce até uma altura de 1,5 metro em relação ao solo. Tá? Então essa diferença aí, ó, eu tenho a altura dele aí final. Tá certo? Então, menos 75 joules, o menos significa que o trabalho é um gradiente escalar e pode ser negativo. Tá? Então ele subiu aí a altura de 1,5 metro. O trabalho da força elástica. O que é o trabalho da força elástica? Observe que quando a mola, quando faz elasticidade, gente, geralmente nos problemas de física se fala em mola, não é? Mas nem tudo que é elástico é igual a uma mola, né? Pode ter uma liga de borracha, pode ter um elástico normal, tá certo? Uma borracha. Tudo que elastece tem um trabalho de uma força elástica. Então, ó, observe que quando uma mola sofre deformações em regime elástico, aplicando uma força F, surge uma força elástica FEL em sentido oposto, que tende a trazer a mola à sua posição inicial de repouso. Então, todo mundo sabe que quando eu estico uma mola e se eu solto ela, ela tende a voltar. E se eu comprimo uma mola e solto, ela tende a voltar. Claro, fazer um movimento que você não quebre os elos da mola, né? Se eu fizer uma força suficiente para que ela não quebre e solte, ela vai voltar. Por que ela volta? Porque existe uma força contrária chamada de força elástica. Essa força é sempre contrária à força que se faz. Então eu tenho ali um exemplo, ali uma figurinha. Eu tenho uma mola presa a uma parede e eu fiz uma força comprimindo essa mola, né? Uma coisa de compressão, outra de expansão da mola, certo? Então quando eu faço isso, a força é igual à força elástica que se faz. E força elástica é o produto de K vezes X. Esse K é a constante elástica da mola, tá certo? Ó, esse K é a constante elástica da mola. E X é a deformação sofrida pela mola. Ok? A deformação sofrida pela mola. Então, esse produto aqui, na verdade, eu tenho aqui, deveria ter um sinalzinho aqui, menos KX. Esse menos significa o quê? Esse menos significa que a força elástica é sempre contrária à força que se faz na mola, força externa que se faz na mola. Se eu comprimo a mola, força elástica volta. Se eu estico a mola, força elástica volta. Então, esse é o sentido do sinal negativo. Eu tenho aí agora um exemplo, né? Para calcular o trabalho da força elástica,
usaremos o gráfico da força elástica FEL em função da deformação X. Observe que eu tenho aí, ó, lá em cima no gráfico FEL e na abscissa X, tá certo? Só lembrando que força elástica é o produto de K vezes X. Então a área é a base vezes a altura sobre 2, porque é um triângulo, né? Mas a área é a força elástica, né? A base dele ali, ó, corresponde à força elástica vezes Kx vezes a altura, né? A altura dele ali, ó, corresponde. A base é x, a altura é kx. Quando eu multiplico kx vezes x, eu tenho kx ao quadrado, né? Minha altura varia, é kx, e a base é x. Multiplicamos 2, eu tenho kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do gráfico. Pode ser positivo ou negativo, kx ao quadrado sobre 2. Certo? Observação 1. O trabalho da força elástica é positivo quando a mola está voltando para a posição inicial, pois o deslocamento, deformação x, e a força elástica têm a mesma direção e sentido. O trabalho da força elástica é negativo quando a mola está sendo deformada, pois o deslocamento é deformação x, e a força elástica tem a mesma direção e sentidos opostos, tá certo? Então, isso aí é só um lembrete para quando a gente tiver uma deformação, né, da mola, né, tiver a mesma direção e o mesmo sentido da força e sentido contrário, só para a gente prestar atenção nisso no problema, tá bom? Então, ó, um corpo de massa, um exemplozinho aí, um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal, liso, e comprime uma mola em 20 cm. A mola tem constante elástica 1.200 newtons sobre metro, né, newtons por metro. Iliberada, distende e empurra o corpo. Determina o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida, né? Ela está achatada, comprimida. Então até aí, ó, a mola livre, né, presa a um corpo, tá certo? Ela está presa a um corpo livre lá, apoiada numa mesa, e a mola presa na parede. Quando eu comprimo a mola, ou seja, eu faço uma força que encolho essa mola, então houve uma compressãozinha ali X, tá? Houve uma compressão X. Então x é igual a 20 centímetros. Eu tenho que passar isso para metro, porque não é, a unidade está errada por conta da unidade padrão, que é metro e não centímetro. Então 20 dividido por 100, 0,2 metros. K é a constante 1.200 newtons sobre metro, tá? Então o trabalho, aquela fórmula lá, kx2 sobre 2. Como a mola está sendo deformada, o trabalho é resistente, né? A mola está parada, eu estou empurrando a mola, tirando ela do estado de origem, de repouso. Então, usando a expressão, né, o trabalho é kx2 sobre 2, negativo. Por quê? Porque eu estou forçando a mola e existe contrária a mim uma força elástica, tá certo? Uma força elástica, contrária à força que eu estou fazendo. Então, 1.200 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 2, 1.200 vezes 0,04 dividido por 2, menos 12 vezes 4 dividido por 2, menos 48 dividido por 2 dá menos 24 joules. Então esse seria um trabalho que a mola realizou ao ser pressionada por uma força externa, né? E aí me produziu esse trabalho resultante, tá certo? Então essa primeira parte aí sobre trabalho de uma força constante, essa aula para por aqui, e na próxima aula a gente vai falar sobre, vamos fazer mais exercícios. Na próxima aula será só sobre exercícios gerais de tudo que vimos até agora, e eu fico devendo para vocês colocar a resolução da integral e alguns exercícios sobre integrais para vocês tentarem em casa, tá bom? Essa parte de trabalho eu vou colocar uma lista à parte, quando eu colocar e estiver pronto eu coloco no grupo e aviso a vocês. Não se preocupe quanto a isso não, ok? Aí eu deixo um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula, ok? Um abraço.